Essa semana nós vamos começar a nossa imersão no 57 em 7. Então, a imersão, eu já tenho falado muito da imersão para vocês, e o que eu quero mostrar para vocês é que como você desenvolve o projeto do 57 em 7. Vocês já estão cansados de ouvir falar sobre a imersão começa antes do carnaval, então é agora, terça, quarta e quinta-feira, e depois a gente vai ter uma opção para quem não conseguiu entrar antes do carnaval, no sábado depois do carnaval, que vai ser dia 21. Então, bora lá. Quero te mostrar. Então, na imersão nós vamos fazer isso. Só quero fazer um aqui, sabe? Dar um pedacinho do queijo para vocês experimentarem. Para a gente começar a trabalhar com clientes, né, o segredo, o principal fundamento do 57 em 7 é aprender do cliente, é ouvir o cliente. Então, a partir, e por isso que eu brinco quase com vocês isso, olha, se você tiver um cliente, dá para a gente começar a trabalhar no 57 em 7, tá? Então, nós precisamos começar a pesquisar o cliente. Então, normalmente, qual que é a grande dificuldade de a gente pesquisar um cliente? É que o cliente se sente constrangido a responder as perguntas que a gente vai fazer. Eu vou perguntar para ele, eu quero medir, uma das coisas que a gente vai perguntar para ele é o grau de satisfação dele. Então, a gente vai fazer perguntas em que ele vai assinalando, mas se ele está satisfeito ou não está insatisfeito, ele tem vergonha de dizer que não está satisfeito. Mesma coisa, a gente vai perguntar para ele qual que é a facilidade que ele tem em te substituir ou me substituir como fornecedor. Ele fica sem graça de dizer que ele está procurando outro fornecedor, ele se sente constrangido. Então, como é que a gente resolve? Como é que a gente resolve essa abordagem? Basicamente, ao longo desses anos, então, o que nós estamos fazendo? Eu sempre desenvolvi software para empresas, fui da área de estratégica, desenvolvemos sempre software sob medida. Então, peguei minha equipe aqui e falei, bom, vamos desenvolver um aplicativo que facilite o meu cliente, o meu mentorado, falar com o cliente dele, perguntar as coisas para o cliente dele. Então, a gente criou um aplicativo. Então, olha só que legal. Deixa eu mostrar para vocês, deixa eu compartilhar aqui uma tela, para vocês entenderem. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, simplesmente, eu vou lá e eu mando um link para o meu cliente. Quer ver? Deixa eu ver se a gente tem aqui um. Opa. Eu mando um link, simplesmente um link pelo WhatsApp. Vamos ver se, pronto, eu mando um link pelo WhatsApp, já está aqui, tá? Então, nesse link pelo WhatsApp, o cliente abre e tem lá, pesquisa de satisfação e mobilidade. Ele se identifica, tá? E daí é importante você dizer para o seu cliente que ele responder da forma mais sincera, e ele pode até não se identificar, mas que se ele se identificar, isso vai ajudar muito você a atender melhor ele, e ainda mais, você pode dizer a ele o que é verdade. Você vai falar, olha, eu vou me sentir agradecido pelas críticas, pelas sugestões, por tudo que você falar, mesmo que não seja, né, me elogiando, isso me dá a oportunidade de eu descobrir meus erros e melhorar como eu posso te atender melhor. Então, você dá bastante gás ao seu cliente, dizendo que é importante que ele te dizer realmente o que ele pensa, o que ele sente, o que ele acha, vai te ajudar, vai ser bom. Então, normalmente é isso que a gente mostra para o nosso cliente. Eu só estou aqui navegando nas telas, espera um minutinho só aqui, para eu poder, aqui ó, para eu poder mostrar para vocês. Então, deixa eu dar uma
rolar aqui a pesquisa de satisfação só para vocês verem as perguntas. São 20 perguntas. Então o cliente, e sempre assim a pergunta é que ele clica na opção que ele quer, né, na opção que ele escolher. Então, tipo, se a gente vai lá numa primeira pergunta, como sempre, Lady Murphy, na hora que a gente vai mostrar da erro, né? Deixa eu ver, aqui ele vai... Então, depois que ele preenche os dados aqui, ele vai... Só deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Coloquei. Tá, então deixa eu voltar aqui. Fechar essa tela e abrir outra. Vai, vamos lá. Eu quero mostrar aqui uma tela. Pronto. Então agora a gente consegue ver. Então aqui ele põe as informações, data da resposta, país, etc. E daí você vai começar, então, a pergunta 1. Como você, cliente, avalia a nossa clareza das informações e as nossas orientações como seu fornecedor? Aí ele põe lá. Ele opta, né? Então, A, B, C ou D. Sempre muito claras, ok. E assim ele vai respondendo pergunta a pergunta. Como você, cliente, avalia a nossa disponibilidade e retorno nas comunicações? De vez em quando vocês demoram para retornar. Pronto, ele clicou aqui, ele não precisou dizer isso para você. Vamos pegar aqui uma outra. Você recomendaria os nossos serviços para outras pessoas? Com certeza recomendaria. Provavelmente recomendaria. Talvez recomendasse. Não recomendaria. Tá? Então, pronto. Ele falou que talvez recomendasse. Agora eu quero saber como é que ele tem facilidade em me distribuir. Quanto você, cliente, acredita que outros fornecedores ou que outro fornecedor conseguiria oferecer o mesmo nível de valor que você recebe hoje de mim? Eu acho que tem muita gente. Muitos poderiam fazer isso. Tá? Então, digamos, ele está me dizendo que ele não tem dificuldade em me substituir. E assim eu vou perguntando outras coisas. Então, pronto, ele põe, né? Então, ele rapidamente respondeu, só clicar em enviar a resposta, acabou. Já vai estar no nosso sistema isso, já vai estar pronto. Então, se a gente trabalhar dessa maneira, depois o que eu faço? Eu entro no nosso sistema, tá? Que o nosso cliente também tem facilmente, e ele vai lá e... Opa! Tá aqui, agora eu quero adicionar aqui compartilhar uma outra tela. Agora eu quero mostrar a parte de um relatório. Então, vou mostrar esse relatório aqui que vai ser legal. Então, daí, só deixa eu mostrar para vocês. Então, daí, aqui, né, se a gente botar na tela aqui, deixa eu sair do sistema. Ó. Então, nosso cliente, como o nosso mentorado, quem é nosso cliente como consultoria, ele recebe um aplicativo, que é o Master, ele entra nele e daí ele vai lá e ele vai ter janela de cliente, janela de produto. Aqui nos interessa muito a janela de cliente, que é o que eu estou mostrando para vocês. Aqui, ó, é onde eu copio o link e mando para o cliente, que é isso que eu acabei de mostrar para vocês. Mas o legal é que eu posso, então, olhar, por exemplo, quero ver o que o cliente respondeu.
Então aqui tem respostas de diversos clientes. Se eu pegar aqui esse cliente aqui, o John, quero ver o relatório dele. Então, nesse relatório aqui, que é um relatório analítico, relatório detalhado, ele me aparece resposta por resposta o que ele respondeu. Mas o legal é aqui na parte do gráfico. Então, no resumo, ele mostra que o índice de satisfação dele, de 0 a 100, é 76%. O índice de mobilidade, então, qual que é a propensão que ele tem, qual que é a facilidade que ele tem de trocar de fornecedor? É 37%, né? Então, se a gente olhar isso aqui num gráfico, ó, esse é o gráfico que mostra aqui, aumentando o grau de satisfação e aqui aumentando o grau de mobilidade, a facilidade que ele troca de fornecedor. Então, a gente pega lá o John, ó, ele tem 76,7, então aqui, ó, 76,7, o 0 está lá, está quase, o 100 está aqui. Ele tem 76,7 de grau de satisfação como cliente. E aqui em cima está 0 de propensão a trocar de fornecedor ou mobilidade. Ele está aqui no 36, então esse é o ponto em que ele está. Né? Dá para a gente classificar ele. Então, ele é um cliente missionário. Ó. Um cliente missionário, estrategicamente, qual que é a ação que você vai desenvolver? É ampliar o reconhecimento desse cliente, é dar mais feedback dele, dizer que ele é importante, dizer que... E daí nós vamos tirar mais informações. Mas só veja bem, ó, o quadrante de missionário é tudo isso aqui, ó. Então, ele, nesse nível de... como cliente missionário que está muito satisfeito e não quer trocar de fornecedor, ele poderia estar melhor? Poderia, se ele tivesse nesse ponto aqui, ó, ele tivesse quase 0 de vontade de trocar de fornecedor e tivesse aqui quase 100% de satisfação. Então, dentro de uma mesma área, a gente dá nota, que varia de 1 a 5. Então, se a gente olhar o score desse cliente aqui, ó, a nota dele é 2. Ele é um missionário. Mas não é um missionário nota 5. Ele é um missionário nota 2. Tá bom, mas a gente pode melhorar o atendimento a ele. Tá? Entendeu? Então, isso que é legal. Então, isso, a partir do momento que você obtém as respostas dos clientes, você pode ir fazendo análises cliente por cliente ou fazer um relatório mais numa visão geral, ó. Aqui, por exemplo, eu tenho 11 pessoas que responderam. Eu quero olhar só os meus clientes, digamos que eu queira lá, ó, quero só olhar os clientes que são clientes missionários. Então, pronto, ele filtrou lá, tá vendo? Ó, de 11 respostas que tinham, ele filtrou 7. Quero ver o relatório. Ele me relacionou aqui, ó, 7 clientes, me mostrou a figura deles. Agora eu vou só para facilitar a minha leitura, eu quero ordenar os clientes pelo score, tá? Pronto, ó, repara aqui, ó, ele pegou, colocou os maiores antes e os menores depois. Poderia ordenar de forma inversa. Tá, então olha só, eu tenho aqui 7 clientes espalhados aqui no quadrante de missionário, só que tem um lá que é um missionário máximo, ó. É esse aqui, o número 6. Se a gente olhar, quem é esse cara? Vamos pegar o número 6. É a Ângela. A Ângela tem um grau de satisfação de 60% e tem um grau de mobilidade de 40%. Opa, não, esse é o 5, desculpe. É o 6. Né? Então ele... deixa eu melhorar aqui. Deixa eu ver aqui. Agora ficou certo. Ó. O 6 na verdade, é o John.
E o grau de satisfação dele é 76%, e o grau de propensão à substituição dele é só 36%. Tá? Então é esse aqui, ó. É o John. Os outros estão aqui. A média está aqui. Então a gente sabe que, por exemplo, esse cliente número 5, esse cliente número 2, esse cliente número 7, a gente pode melhorar o atendimento deles, tornando eles mais satisfeitos e com menos vontade de trocar de fornecedor. Tá? Então esse é o nosso trabalho. Estrategicamente nós vamos trabalhar nessas duas frentes. Tá? Por exemplo, vamos pegar lá. Eu quero pegar os clientes que eu estou com mais problema. Né? Digamos que quais são os clientes mais problemáticos? São os clientes justamente os que não são missionários. Então deixa eu pegar e entrar aqui em classificação e vamos sempre mudar a classificação. Eu quero pegar quem não é missionário. Eu quero pegar os clientes insatisfeitos. Tá? A hora que eu aplico aqui, tenho 2 clientes que o grau de satisfação deles é menor. Ó. Esse aqui, ó, o grau de satisfação dele é só 23%. Esse aqui está um pouco mais satisfeito, mas 36%. Vamos ver como é que fica o gráfico desses clientes. Olha só, vermelho, né? Perigo. Olha só, eles estão aqui, ó, esse aqui precisa uma urgente atenção e um máximo suporte. Ele está muito insatisfeito. É o número 1, né? O grau de satisfação dele, ó. Número 1, o grau de satisfação dele só 23%, ele está muito insatisfeito e ele tem 60% de propensão a trocar de fornecedor. Esse cliente aqui, você está na bica de perdê-lo, mas que bom que ele respondeu o relatório. Então dá para a gente correr, ter uma ação urgente para corrigir, ver o que está acontecendo e, primeiro, não perder esse cliente. E, segundo, ouvir o que ele vai te dizer e corrigir e melhorar, de tal forma que numa próxima pesquisa ele tenha subido o grau de satisfação, tenha diminuído a vontade de trocar de fornecedor. Esse cliente aqui, ó, tá menos pior, mas continua, não tá bom. Tá? Vamos pegar o cliente 2 aqui, ó. Cliente 2, ele tá, o grau de satisfação dele é muito baixo e a propensão dele a trocar de cliente, a trocar de fornecedor também é alta. Então, a mesma coisa, dá para a gente correr atrás antes de perder o cliente. Então, pessoal, essencialmente, quando eu falo aqui para vocês em ouvir o cliente, mais do que nunca, nós estamos falando em técnica, em ferramentas, não em teoria, em tornar isso prático. E uma das grandes sacadas que nós tivemos foi justamente essa: facilitar a pesquisa da sua carteira de clientes. Porque normalmente, mesmo o formulário que você põe na caixinha lá, e o cliente, quando você manda para ele um link numa telinha, ele responde com muito mais liberdade, com muito mais facilidade. Ele imagina, e corretamente ele imagina, que você está falando com um universo grande, então que ele não vai se expor tanto, e com isso facilita o processo de ele te dar a informação. E, de novo, no 57 em 7, o segredo do sucesso do 57 em 7 é justamente a facilidade que a gente criou e que a gente operacionaliza para você ouvir o seu cliente. Então, começa a pensar nisso. Se você entrar aqui em contato conosco, comentar ou entrar pelo WhatsApp com a minha equipe, nós te mandamos já um formulário em PDF com as perguntas para você entender as perguntas e treinar, começar a usar com alguns clientes e ver como é que funciona. Mas à medida que você participa de uma imersão, na imersão eu vou te mandar o link e você vai brincar
de usar o aplicativo e ver como é que ele funciona, tá? Vai fazer parte da imersão. Então, você vai poder, durante a imersão, combinar. Você já combina com alguns clientes antes, que você vai mandar o link para eles e eles vão responder e a gente vai conseguir, na hora, montar gráficos, olhar, criar estratégias para você diminuir a propensão a esse cliente a querer trocar de fornecedor, aumentar o grau de satisfação dele. Esse é o começo do 57 em 7. São 4 ferramentas, na verdade são 5 pilares, né? É cliente, produto, marketing digital, conversão em vendas e liderança. Isso que eu estou mostrando aqui para vocês. Cliente é só um pilar. Na primeira noite nossa, ou na manhã do sábado, a gente vai trabalhar com cliente e produto, e depois no outro dia nós vamos trabalhar com marketing digital e conversão em vendas, e vou passar para vocês o mapeamento para liderança. Então é muita coisa na imersão, dá para a gente pôr a mão na massa, dá para você sentir, e de novo, é o preço de um cheeseburger, né? São R$57. Então, não é que é um investimento, é a amostra, para você sentir o gosto, mas mais que sentir o gosto, botar a mão na massa e experimentar. E por que eu não faço de graça? A prática nos diz isso, que a gente precisa botar a mão no bolso para gerar comprometimento, tá? Esse comprometimento, para você ter uma ideia, depois, se você for virar nosso mentorado, esses 57 reais que você vai investir vai virar 570, tá bom? Você vai ter uma surpresa agradável. Ele vai se multiplicar por 10 o valor dele. Mas o importante é que justamente você põe a mão no bolso para você comparecer. Quando a gente faz gratuito, o índice de comparecimento é muito mais baixo. Eu tenho certeza, se você investir 57 reais, ninguém joga dinheiro fora. Não é muito dinheiro 57, mas você não está disposto a perder 57 reais. Então eu tenho certeza que se você investir 57 reais, você vai comparecer, e se você comparecer, você vai entrar nessa onda do 57 em 7 se desenvolver. Então, se você ainda não se matriculou, dá tempo, tá? A primeira sessão nossa de imersão é amanhã, dá tempo, é só você ir lá no meu Instagram, na minha bio. Primeira opção da bio é a matrícula na imersão, tá? Você mandar um WhatsApp aqui para minha equipe, eles te mandam um link e você já entra também. Um beijo no coração e bora lá. Vamos começar a trabalhar esse 57 em 7 antes do carnaval.